Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo e falando um pouco sobre a lição 4 da nossa revista, que tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Nós vamos usar como texto referência o Salmo 25, os versículos 1, 2, 5, 12, 14 e 15, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundidos, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele os ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Essa lição, irmãos, nós vamos falar a respeito da oração de Davi, e não só da oração, mas de como era a intimidade, o relacionamento de Davi com Deus. Quando nós vamos olhar a vida e a história de todos os grandes homens da Bíblia, eles têm uma característica que todos eles carregam, que é a intimidade e a facilidade de se ter uma vida de intimidade, de se ter uma vida de constante oração, de se ter uma vida de proximidade com Deus. E com Davi não é diferente. Esta lição nós vamos detalhar essa oração de Davi e falarmos alguns pontos do relacionamento de Davi e Deus. O tópico 1, nós já vamos para o tópico 1.1, que diz assim, a oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos: Não me deixes confundidos. Faz-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos. Guarda a minha alma. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha uma profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Eu li, irmãos, certo tempo atrás, um trecho em um livro do pastor Gilmar Tavares, que se chama O Poder da Oração em Família. Na conclusão daquele livro, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, que a nossa oração não coloca Deus de acordo com a nossa vontade, mas nos adapta de acordo com a vontade de Deus. A oração, irmãos, não é simplesmente o ato de nós pedirmos, não é simplesmente o ato de nós apresentarmos a Deus as nossas aflições, apresentarmos a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos. Mas a oração, ela é uma conversa, e uma conversa de duas pessoas. Pois da mesma forma que nós estamos falando para Deus, oferecendo algo da nossa parte para Deus, Deus também fala conosco, oferecendo algo da parte de Deus para nós. A oração, ela vai muito além do que simplesmente apresentarmos nossas necessidades. A oração é sinal de intimidade, é sinal de proximidade, é sinal de fé, de confiança. Ou seja, a oração é o fruto de uma vida de intimidade. A oração é o fruto de um bom relacionamento de homem com Deus. Tópico 1.12. Não me deixes confundido. Davi estava pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições.
não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também da sua própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Irmãos, quando nós servirmos a Deus, quando buscamos ter uma vida de intimidade com Deus, é algo já nos revelado que vai sim levantar enfrentamentos, vai sim levantar aflições, vai sim levantar pessoas para tentar nos calar. Nisso eu não estou falando simplesmente de pessoas que pregam, que cantam, que tocam na igreja, de pastores, presbíteros. Não é só calar a nossa adoração pública, mas é calar a nossa oração de intimidade. Porque, irmãos, uma oração de um coração quebrantado na sua intimidade, da sua casa, em um momento onde apenas está o homem se colocando diante do seu Pai Celestial, ela tem muito mais poder do que qualquer arma que nós conheçamos. O inimigo, muitas vezes, ele tenta calar não só a nossa adoração, não só o nosso pregar a palavra, o nosso evangelizar, o nosso cantar, o nosso louvar, mas calar principalmente a nossa oração no nosso privado. Pois o inimigo sabe muito bem o poder que a nossa oração carrega. E o inimigo sabe que a única fonte de força, a única fonte de fé, de confiança, de esperança que nós temos é a nossa oração com Deus. Pois quando nós perdemos o costume, perdemos a capacidade de conseguirmos dobrar o nosso joelho e orarmos, nós não somos nada além do que homens desamparados. Pois a oração é o caminho que nós temos a chegar a Deus. E é um caminho aberto e concedido diariamente para cada um de nós. Tópico 1.3 diz assim: perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da tua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por conta do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência à mentira. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica o seu perdão. Interessante notarmos os pedidos: lembra-te, não te lembres. John A. Bagnet comenta que se trata de agir de acordo com. Verdadeiramente carecermos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Irmãos, todos nós pecamos, erramos, seja hoje, seja em algum momento de nossas vidas, mas nós devemos carregar com nós a certeza desse pecado. Nós nunca podemos esquecer que somos pecadores. Nunca podemos esquecer do lugar que caímos, de onde tropeçamos. Mas também nunca podemos esquecer da misericórdia e a graça de Deus que hoje nos mantém de pé. Pois da mesma forma que o pecado tem poder para nos separar da presença de Deus, a graça de Cristo também tem poder para quebrar essa parede que nos separa do nosso Pai Celestial. Pecamos, sim, mas devemos estar todos os dias buscando arrependimento, buscando a misericórdia, pois se nós um dia vamos alcançar a salvação, não vai ser porque nós não pecamos, mas vai ser porque nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e nos possamos assim tomar parte da salvação proveniente de Cristo. No tópico 2 diz o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal, portanto, coloca-se na dependência de Deus. Irmãos, grande parte de nós entendermos o favor imerecido que recebemos de Deus, entendermos a graça, é reconhecermos a nossa situação de pecado, é reconhecermos a nossa fraqueza, é reconhecermos a nossa fragilidade
e levar literalmente nas nossas vidas quando Jesus diz: felizes os pobres de espírito. Reconhecermos a nossa pobreza espiritual, reconhecermos a nossa fragilidade espiritual, para assim nós aceitarmos o quão dependente nós somos da graça proveniente de Cristo. Todo homem, por melhor que ele seja ou que ele se julgue ser, pode ser filantropo, pode ser bondoso, pode ser dizimista, pastor, presbítero, independente, ele só será salvo pela graça de Deus. Independente de quão forte esse homem se julgue, ele só será capaz de vencer o pecado por meio da graça de Deus. Não somos ninguém, não somos nada sem o favor que recebemos de Cristo. Então, que nós saibamos reconhecer diariamente a nossa dependência que nós temos de Deus. Pois todas as vezes que nos julgarmos fortes o suficiente para sairmos da presença de Deus e tentarmos andar sozinho, este é o momento em que o inimigo vai ter liberdade, e não só liberdade, mas facilidade de encontrar uma brecha nas nossas vidas, destruindo muitas vezes ministérios, famílias, seja o que for, pois não somos capazes de nada sem a graça do nosso Senhor em nossas vidas. Que nós todos os dias possamos estar atentos a essa característica. No tópico 2.1, nós vamos falar a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Irmãos, quando nós falamos de verdade, nós que somos cristãos, que já conhecemos a Cristo, fomos apresentados ao Evangelho e aos ensinamentos de Jesus, nós devemos entender que a nossa verdade não é mais baseada em opiniões. A nossa verdade não é mais baseada naquilo que somos ensinados ou deixamos de ser. A nossa verdade vai ser aquela verdade onde fala em João, no capítulo 14, no versículo 6, onde o próprio Cristo se coloca 3 características, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. A verdade que nós devemos buscar viver é Cristo, pois Cristo é a verdade. Não é aquilo que nos é ensinado quando crianças, não é aquilo que aprendemos como adultos. A nossa verdade, que deve ser a nossa linha moral, para decidir aonde nós vamos e aonde nós deixaremos de ir, é a verdade que existe em Cristo. Cristo é a nossa verdade. E para nós podermos viver essa verdade como sendo o nosso norteamento onde quer que nós vamos, nós precisamos primeiro conhecê-la. E a porta para conhecer a Cristo é a Bíblia. Conheçamos a palavra de Deus, e assim vamos estar então preparados para as astúcias do inimigo, para as escolhas que vamos fazer diariamente, pois vamos estar respaldados e firmados na verdade. Tópico 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. E é somente mediante uma aliança se pode ter intimidade. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. Irmãos, a intimidade do cristão com Cristo, ela precede todas as coisas. Pois como podemos viver declarando que amamos um Jesus, que somos apaixonados por Jesus, que vivemos com Jesus, que acreditamos em Jesus, se nós não o conhecemos? Que Jesus é esse que nós tanto falamos? Será que foi um Jesus que simplesmente nos foi apresentado por alguém? Um Jesus que é pregado na igreja?
Um Jesus que é falado por diversas pessoas ou é um Jesus do qual nós temos intimidade com Ele? A porta para a intimidade com Cristo, irmãos, ela é aberta a todos nós. Aquele relacionamento de todos os grandes homens da Bíblia, no qual ela nos relata, relacionamento entre aqueles homens e Deus, são relacionamentos hoje abertos a cada um de nós. Claro que com as suas ressalvas, pois Deus tem um plano diferente na vida de cada um. Mas a intimidade que eles tinham é a mesma intimidade que hoje nós somos convidados a ter. Somos convidados sim a termos intimidade com Cristo. E como se consegue intimidade, meus irmãos? Intimidade nós só adquirimos com convivência diária. Eu nunca vou conseguir ser íntimo de alguém do qual eu não passo tempo com essa pessoa, do qual eu não converso com essa pessoa, do qual eu não procuro conhecer as vontades dessa pessoa, conhecer aquilo que agrada, conhecer aquilo que desagrada e buscar sempre estar próximo. Isso é o caminho para se alcançar a intimidade. Convivência. Tópico 2.3. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos ataques dos seus inimigos. Neste ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. Irmãos, nós devemos sempre reconhecer que Deus é o nosso Salvador, que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Pois é essa confiança que nos dá a perspectiva das situações. Nós devemos sempre carregar a certeza de que, independente de quão sombria, de quão difícil, de quão, às vezes, arriscada seja a situação e o ambiente em qual vivemos, Deus sempre está no controle. Deus está no controle, não existe adversidade, não existe tribulação, não existe força humana ou sobrenatural que pode mudar isso. O nosso Deus sempre está no controle. E nós precisamos saber pregar essa verdade não só para as pessoas à nossa volta, mas pregar essa verdade também para nós mesmos. Porque muitas vezes nós conseguimos consolar as pessoas, dar uma palavra de ânimo, falar deste Deus poderoso, esse Deus que faz, este Deus que salva, esse Deus que tem poder para transformar. Mas quando estamos passando por momentos de depressão, por momentos de ansiedade, por momentos de decepção, onde estamos simplesmente sozinhos, nós também precisamos conseguir pregar este mesmo Deus poderoso e soberano para nós mesmos. Nós precisamos ter total convicção de que o nosso Deus está no controle. Tópico 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado nas condições de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Irmãos, somos insignificantes se compararmos à grandeza de Deus. Insignificantes. Então nós sempre devemos ter total consciência de quão pequenos somos comparados com a grandeza de Deus. Deus não existe para nos servir. Deus não existe para nos responder. Deus não existe para nos atender. Muito pelo contrário, nós existimos por meio da bondade, amor e poder de Deus. Devemos sempre carregar conosco a certeza de que não somos, de forma alguma, como eu posso dizer, nós podemos exigir algo da parte de Deus, porque muitas pessoas hoje vivem no intuito de sempre estar pedindo a Deus uma cura, uma libertação, estar pedindo a Deus uma prosperidade financeira, seja o que for, mas não, irmãos, nós devemos viver para adorarmos e convivermos todos os dias com a graça de Deus. Adorar a Deus, apresentar a nossa vida de sacrifício a Deus. Pois aqui na lição ela vai nos ensinar 3 caminhos que o cristão precisa andar, que é o caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. São 3 caminhos, irmãos, que todos nós precisamos percorrer.
O caminho da obediência, entendendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que a obediência, ela é algo imprescindível para a vida do cristão. Nós precisamos ter sempre a certeza da salvação em Cristo, mas a certeza também que precisamos ser obedientes aos preceitos impostos por Ele. A obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que Deus já falou e àquilo que Deus tem falado na vida de cada um. Obediência às leis de Deus. O caminho da graça, entendendo que nada somos, nada podemos e nada alcançamos sem a graça de Deus nas nossas vidas. Nenhuma pessoa, irmãos, será salva pelas suas obras. Todos serão salvos por meio da graça de Cristo. Precisamos viver no caminho da graça e deixar que essa graça transpareça nas nossas vidas. Pois a graça de Cristo, ao adentrar em nós, ela muda as nossas prioridades, ela muda o nosso comportamento, o nosso temperamento, então com que nós possamos permitir que esta graça mude as nossas vidas. E por último, o caminho da perfeição. Irmãos, nenhum de nós somos santos, mas devemos viver diariamente buscando a santificação, pois sem santificação ninguém conhecerá o Senhor. Amém? Agradeço por esse tempo que os irmãos tiveram para poder estar ouvindo essa mensagem. Agradeço a Deus pela vida de cada um e que Deus possa não só continuar com a sua graça salvadora sobre as nossas vidas, mas que por meio da sua misericórdia possa estar nos ensinando cada vez mais a buscarmos e estarmos na presença dele. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.